Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje quero falar, como vocês já viram no título, eu quero falar sobre cristais, sobre esta moda de que nós precisamos de ter todos os cristais e mais alguns cristais, não é? Pronto. Hoje em dia há aqui eu confesso que eu estou-vos a falar porque eu já caí em quase todas as armadilhas, não é? Há aqui uma modinha que ela já está aqui há bastante tempo, há muitos anos, talvez desde 2016 que eu tenha-me apercebido, em que os espiritualistas dizem que nós precisamos de ter todos os cristais e mais alguns. Nós precisamos ter este, nós precisamos ter aquele, nós precisamos ter não sei o quê, precisamos de ter, né? Precisamos de ter. E se vocês veem, por exemplo, leituras de tarot, eu falo de leituras de tarot porque é o que eu assisto, é o meu mundo, não é? Pronto, é o meu mundinho, é o que eu assisto, então eu vou falar-vos sobre isso. Eu vejo aqui algumas pessoas nesta plataforma, também na outra, no TikTok, porque no Instagram eu não estou lá frequentemente, porque cansei-me daquilo, entendem? Cansei daquilo, pronto. E lá, principalmente aqui no YouTube, tem várias pessoas que fazem leituras de tarot com a mesa repletinha de cristais. E quando digo repleta, não é como eu às vezes apareço com 2 ou 3 cristais. Eu estou a dizer repleta delimitam o espaço, né, para a gente saber onde é que vai colocar as cartas, para ficar dentro da imagem. E delimitam com cristais, só com cristais, e às vezes tem ali uma vela. E inicialmente, mas cristais não é cristais, são cristais, entendem? São em esferas, são em pirâmides, são orgonites, são vários tipos de cristais com todos os formatos que vocês possam imaginar. E depois fazem as opções, por exemplo, também com cristais de todos os formatos que vocês possam imaginar. Então, se forem 3 opções, são 3 cristais em forma de estrela, ou de coração, ou de lua, ou coisas do género. E houve uma altura que eu achei que tinha de ter uma série de cristais para trabalhar com essa série de cristais. E achei também que tinha que saber tudo sobre cristais, porque afinal de contas eu sou terapeuta holística, porque afinal de contas eu trabalho com o Reiki, porque afinal de contas eu trabalho com a mesa radiónica, porque afinal de contas isso tudo. Certo? Certo. Então eu achei que tinha de ter isso tudo e mais alguma coisa. Houve uma altura que eu comecei a comprar vários cristais, como eu não tinha muito carcanhol, muito pilinho, muito dinheiro, eu comprava destes mais pequenininhos, certo? Que são os rolados, e que são os mais pequenininhos, comprava assim. Depois é que eu fui perceber, isto já há um tempo, né? É que fui perceber que estes pequenininhos servem para tratamento pessoal, portanto para nós, para pessoas, porque, por exemplo, para ter um ambiente é uma coisa muito pequenininha para o ambiente inteiro, então faz mais sentido um cristal muito maior. Mas eu não tinha dinheiro para isso. Então, depois eu vi uma outra pessoa a falar sobre o assunto, já há algum tempo também, e eu comecei a refletir sobre isto, é que hoje em dia a espiritualidade está muito, vocês já sabem, não é? Muito vendável, que eu não sei se a palavra existe, mas dá muito dinheiro. Tem todo um comércio por trás da espiritualidade hoje em dia. Eu não estou a falar só dos gurus e dos mentores espirituais e não sei o quê, que cobram uma fortuna para fazer uma chamada sequer e para falar durante uma hora. Cobram uma fortuna. Exagero isso, exagero. Não é? Mas eles são super especiais e iluminados, sei lá, do culto de Judas. Entenderam? Pronto. E eu ouvi uma moça a falar sobre esta loucura que é, toda a gente tem que ter as imagens para cultuar os deuses, tem que ter isto, não tem que ter aquilo. Não temos. Ok? Eu comecei a perceber que as coisas não são assim tão bem, não são lineares, como eu sempre digo, porque eu comecei a perceber que em vários momentos eu sentia a necessidade de trabalhar, por exemplo, com um quartzo verde noutros chakras de outras cores, porque associa-se
muitas pessoas associam a cor do chakra à cor do cristal, sendo que eu tinha a sensação de que, por exemplo, eu precisava trabalhar com um quartzo verde ou com um quartzo rosa no chakra raiz, no chakra básico, entendem? Muitas vezes senti essa necessidade. Então, depois eu comecei a refletir, será que faz sentido nós termos tantos cristais assim, de todas as formas e feitios, e não termos a consciência de que, porque é a ética que nós falamos, nós temos que ser coerentes, certo? Que eu vos falo isto. Como é que eu vou falar-vos que eu tenho o essencial para viver a minha realidade de hoje, portanto, se eu acho que faz sentido viver com simplicidade, eu vou viver com simplicidade dentro da minha realidade atual. Entenderam? Não é minimalismo que eu falo aqui. Eu também tenho que ter essa coerência com o resto. Então, para mim faz sentido que eu tenha os cristais que naquele momento façam sentido para mim trabalhar. Então, eu senti de comprar uma malaquita, eu comprei uma malaquita para trabalhar a saúde, para trabalhar a cura. E ela está na minha mesinha de cabeceira para eu trabalhar todas as noites, que eu não faço todas as noites, mas a intenção era essa. Mas houve ali uma altura que eu fazia efetivamente todas as noites para eu trabalhar a minha parte de saúde, entendem? Com uma malaquita. Assim eu fiz. Entenderam? Da mesma forma que esta noite eu senti vontade de pôr uma ametista por baixo da almofada. Porquê? Não me perguntem. Senti. Entenderam? Fui buscar a ametista, pus por baixo da almofada e dormi com a ametista debaixo da almofada. Entendem? Então, o que eu comecei a perceber, e depois eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso, é que há todo um comércio por trás dos cristais. Tudo agora é feito de cristais, tudo agora tem os colares de cristais, os brincos de cristal, os anéis de cristais, que eu não acho errado nós temos um ao outro, não é? Não acho errado. A questão é o exagero. É o exagero. Entendem? Porque há todo um comércio. Para isto estar na nossa mão, de onde é que isto vem? Entenderam? Quem é que tem que se sacrificar, entenderam? Para ir atrás disto, para nós termos isto assim, como está, entendem? Então começa a ser demasiado, e começa a ver todas as pessoas, mesmo quem trabalha com a espiritualidade e de facto trabalha com isto para uso pessoal e efetivamente coloca nas partes do corpo, nos chakras e não sei o quê, como também pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a espiritualidade, mas vê-se, agora até nos hortos, não é? Onde se vendem as plantinhas, até se veem os cristais, barras de selenita para colocar as joias lá dentro, entenderam? Está por todo lado. Em casas de roupa, vê-se, só falta agora também ter nos supermercados, que tem. Estou-me a lembrar que não é bem um supermercado, mas faz parte do supermercado, estou-me aqui a lembrar, não é? Que tem. Então, é isso que eu quero que vocês reflitam, que nós não precisamos de ter todos os cristais que nos dizem para termos, entenderam? Se não nos identificarmos com cristais, não faz sentido termos cristais só porque alguém disse que tínhamos que ter este cristal ou aquele cristal. E é a mesma coisa com as ervas. Nós não precisamos de ter as ervas que não crescem no nosso sítio onde nós vivemos. Nós podemos ter, porque pronto, estamos na globalização, podemos. Mas nós não temos a necessidade de ter plantas além daquelas que crescem à nossa volta. Essa é a verdadeira espiritualidade. É nós olharmos para o que está à nossa volta, percebermos a natureza e olharmos que as plantas que estão à nossa volta são aquelas que nós precisamos para trabalhar o que nós precisamos. E é isso. Nós podemos, sim, é que eu vos digo, nós podemos mandar vir de outro lugar uma planta que se calhar aqui não tem com tanta facilidade, certo? Mas é o exagero, entenderam? Está muito exagerado. As pessoas hoje em dia não acham que têm que ter vários cristais. E não temos. Ok? Se vos dizem o contrário, estão-vos a mentir porque querem vender. Entenderam? O cristal tem que fazer parte da vossa vida quando vocês precisam de trabalhar com ele. Quando ele vos chama para vocês trabalharem com ele. Porque ele também tem
tenha consciência, não como a nossa, desenvolvida como a nossa, mas também tem consciência, portanto ele também, vai haver um cristal que vos atrai naquele momento, porque vocês precisam da energia daquele cristal, ou do que o cristal precisa de, ou pode vos oferecer, entendem? É isto. Estão a perceber a coisa? E depois outra situação, vou-vos até mostrar. Isto é uma cianita azul, ok? É parente da vassoura de bruxa, aquela preta, aquele cristal preto, parece uma vassourinha, chama-se vassoura de bruxa, mas é a cianita negra, né? Esta é uma cianita azul, que é associada a Arcanjo Miguel, ok? Ela era mais gordinha, só que ela partiu a meio. O que é que normalmente nos dizem na espiritualidade, quem trabalha na espiritualidade? Okay, quando o cristal parte, temos que descartar porque já não serve para nada. Será que não serve para nada? Será que as coisas são assim tão descartáveis só porque ele partiu? Porque reparem, isto não deixa de ser eu não sei se é rocha, mas é um mineral, portanto, para nós termos isto na nossa mão, esta aqui é bruto, portanto não é rolada como esta, certo? Esta está toda lapidada e foi toda trabalhada, esta não é tanto, mas para estar aqui na nossa mão, alguém teve que ir lá para o meio, sei lá de onde, como se faz com o ouro, não é? E alguém teve que partir isto, portanto, é lógico que isto vai partir, estas principalmente, as bruto, não é? Que estão em bruto. Vou-vos mostrar aqui outra em bruto, calma gente, calma. Uma selenita, né? Eu comprei estas assim, mais pequeninas para trabalhar com pessoas, portanto eu tenho mais cristais repetidos para trabalhar com pessoas. Então temos aqui esta selenita, é pequenina, entenderam? É pequenina, mas ela também está em bruto, entendem? Pronto. Outra aqui que está, outro que está como rolado, obsidiana, não é? Esta vou trabalhar para mim, que eu senti de ter, ok? Uma obsidiana negra, entenderam? Pronto. Então eu tenho poucos cristais comparativamente com outras pessoas para eu trabalhar para mim, tenho alguns repetidos para trabalhar, porque eu trabalho com pessoas, com tarô, né, tendo pessoas, então tenho que ter para isso. E tenho aqui outros, estão a ver, isto é um quartzo transparente, em forma de pirâmide, entenderam? Pronto, isto está trabalhado. Alguém teve que trabalhar, mas para estes cristais estarem aqui na minha mão, outro que também é para mim, que eu tenho aqui na mesinha, uma pirita, esta está em bruto, entenderam? Pronto. Mas eu quero que vocês entendam que não há necessidade de nós termos tantos cristais, nós não precisamos de ter todos os cristais que nos dizem que temos que ter, se nós não nos identificamos com ele. Ninguém fala que nós precisamos de ter uma obsidiana negra, eu senti de ir a comprar, para mim, para a minha conexão, tanto é que ela está aqui no cantinho, que é o que eu considero como o meu ponto de força, né, para me conectar com alguém que chama de altar, enfim, entenderam? Pronto. É isto que eu quero que vocês percebam, vocês não precisam de entrar nesta onda de eu tenho que ter todos os cristais do mundo, eu não preciso, aqui tenho outra obsidiana negra, porque eu senti, foi na mesma altura que eu senti de ter. Comprei também uma ónix negra, porque eu senti de ter também uma ónix negra, no mesmo sentido da obsidiana, entenderam? Era tudo para o mesmo trabalho, entenderam? Pronto. O que eu vos quero dizer é isto, vocês precisam de ter os cristais que sentem, que vocês precisam de trabalhar naquele momento, entenderam? Depois ele vai ficar aqui, eu vou trabalhando com ele, mas não nessa energia contínua que eu senti quando comprei, entenderam? Pronto, estão aqui. Então mesmo que o cristal se parta, foi o caso da cianita, eu nem sei onde é que eu tenho outra parte, mas deve estar aqui no meu coisinho dos cristais. Esperem, calma aí que eu vou-vos mostrar. Não, por acaso não está. Onde é que eu encaixei isso? Deve ter lá, está em algum lado. Depois tem essa também, não é? Que a gente... Ah, está aqui. Outro bocadinho. Aqui, ó. Outro bocadinho. Estão a ver? Partiu um bocadinho. Partiu um bocadinho daqui. E era isso que diziam, que nós tínhamos que descartar e tal e coisa, e nananã.
Epá, e depois eu vi até uma empresa que vende cristais que fez foi uma publicidade que fizeram e falaram sobre isso. Se partiu, nós ficamos com 2 cristais. Porque a função efetiva dele não se vai perder, porque afinal de contas, para nós termos estas partezinhas, para nós termos o cristal na nossa mão, teve que se partir o mineral, entendem? Alguém teve que partir o mineral. Estão a perceber a coisa? Então não faz muito sentido nós, vou descartar só porque já perdeu a sua função. Será que perdeu? Vou-vos mostrar aqui o meu conjunto de cristais. Tenho alguns espalhados, tenho as torres de selenita, tenho ali uma ametista, tenho uns outros no quarto. Tenho 2, tem uma dica para vocês. Se vocês que são casados ou estão num relacionamento, ou seja, se uma outra pessoa vive convosco e dorme convosco na mesma cama, sendo relacionamento amoroso, amor ou amora, vocês podem colocar na vossa mesinha de cabeceira de cada um um quartzo rosa, juntamente com um quartzo de verde ou uma pedra verde, para equilibrar, para trazer, porque é 2, porque é par, porque vocês são 2, é par, entenderam? Pronto, para ficar a par. E vocês podem colocar na mesinha de cabeceira, igual, portanto, se vocês compram um quartzo rosa, vocês compram igual para outra pessoa, entenderam? Em par, a par? O par? Pronto. Se vocês comprarem um quartzo verde, comprem também o outro quartzo verde para outra pessoa, igual, para porem na mesinha de cabeceira. Foi uma dica que me deram há muitos anos. E é assim que eu tenho feito. Pronto, mas à parte disso, a maior parte dos meus cristais está aqui. Entenderam? A maior parte dos meus cristais está aqui. Falta-me, como eu falei, tenho alguns espalhados pela casa. As torres de selenita, as turmalinas negras são maiorzinhas e tenho olha para ela, para a ametista ali, tenho um geodo ali em cima também. E tenho alguns no quarto. Entenderam? Estão lá alguns no quarto, exatamente, estão alguns lá no quarto, porque eu estive a fazer uma limpeza na almofada do meu marido, entenderam? Uma limpeza energética, com alguns cristais, então alguns estão lá também. Mas a maioria deles cabe aqui, entenderam? A maioria deles cabe aqui. Então tenho piritas, tenho lápis lazuli, tenho cristais, quartzo transparente aos pontapés, tenho ametista, tenho, que vocês veem no outro canal vários, porque eu faço hoje os coisinhos das opções com eles, entenderam? E é isto que eu tenho, não tenho muito mais. Para já serve. Tenho aqui a ágata de fogo também, entenderam? Que também senti de ir a comprar. Tenho uma... Esta é uma... Calma, gente. É uma... Calma. Ai, gente, pronto, eu não me recordo o nome. Mas se eu me recordar, quando estiver a editar o vídeo, eu coloco aqui o nome, ok? Que eu também senti de ir a comprar. Eu acho que ela começa por um A, mas eu não me recordo. Esqueçam lá o assunto. Estão a ver? A gente não sabe os nomes. Eu não sei os nomes de todos os cristais todos. Entenderam? Pronto, mas é isso. É isto mesmo. Tenho o olho de tigre, a tal da vassoura de bruxa aqui. Qual é que é o problema destes cristais em bruto? Se a vossa casa, que é o caso da minha casa é muito úmida, quando eu digo úmida é o ponto das paredes estarem praticamente negras. Portanto, vocês só veem este canto por causa disso, que é o melhor canto que eu tenho. Entenderam? Pronto, então a minha casa não é iluminada, nem é nada nesse sentido. Ser tudo branco e tudo não sei o quê. A minha casa tem cor, tem paredes amarelas e é isso. Se vocês viverem numa casa como a minha, que é úmida e ao mesmo tempo vocês usam lareira, salamandra, tem animais, portanto cães e gatos, é muito normal que o vosso cristal vá ficar meio baço de vez em quando. Vou-vos mostrar. Ou tentar. Vocês conseguem perceber? Porquê? Porque o pó, mesmo que vocês limpem com um pincelzinho, que é o que eu faço, mesmo que vocês limpem, o pó vai se acumulando nas frechazinhas, nas frinchazinhas, sei lá como é que se diz. Esta pirita não tem tanto brilho, porque esta não estava cá, estava na oficina, porque eu e o meu marido nós temos uma oficina mecânica, então esta estava lá na oficina mecânica e ficou toda cagada, entenderam? Pronto, é isso, toda empoeirada. Então ela não brilha tanto como esta.
Entenderam? Esta maiorzinha está mais baixa por causa disso, porque depois há cristais que nós não podemos pôr na água porque são feitas de ferro e tal e coisa. A pirita é uma delas, pelo menos esta em bruto, entendem? Pronto. Temos aqui as turmalinas negras também aos pontapés, temos a tal da ónix negra que eu vos falei há pouco, temos a aventurina vermelha aqui, temos aqui o que o meu marido chama de castanha. Quem não sabe, castanha aqui em Portugal é as castanhas que nós comemos no outono, não é? Então parece uma castanha que é o olho de boi, né? Tenho dois, uma para mim e outra para o meu marido. Tenho o citrino, que, prestem atenção no que eu vos vou dizer, muitas vezes os cristais são falsificados. Então, por exemplo, nós temos uma lua, um cristal chamado cristal da lua. Alguém foi lá à lua tirar lá o cristal da lua, eu ia dizer roubar, não é? E foi lá buscar, não. Então aquilo é um cristal que deram o nome de cristal da lua. Mesma coisa como a pedra do sol ou a pedra da lua, é esse o nome. É a mesma coisa como a pedra do sol. Alguém foi ao sol buscar alguma pedra? Não. Entenderam o que eu quero dizer? Pronto. Então prestem atenção, porque o citrino é uma das que mais falsificações tem. Portanto, eu não sei se esta é original. Eu acredito que sim, mas eu não sei. Ela pode ser tingida, uma ametista tingida. Entenderam? Pronto. Tenho esta pedrinha que é um quartzo rosa. Vocês podem perceber que eu ultimamente eu ando com cor, este rosa mais claro, não sei porquê. Lápis lazuli. Tenho aqui duas pedrinhas que eu não sei de facto o nome. Esta aqui eu tenho o nome dela guardada, porque a senhora disse-me, mas eu não me recordo o nome, mas eu gostei muito dela, eu olhei para ela e é lindíssima, então vai. Esta azulada com uns tons meio dourados, lindíssima. E depois tenho esta que também não sei o nome, que foi-me oferecida e a pessoa também não sabia o nome. Ok? Pronto. Então, vocês vejam, eu não sei o nome dos cristais todos. É isso. É isso. Tenho uma ametista rolada, que foi a minha primeira ametista. Ok? E depois tenho em drusa. Entenderam? Tenho duas em drusa, uma mais pequenina, e tenho uma outra que é a que está ali, que é um bocadinho maior. Também não é assim tão grande quanto isso. Não é? Porque são caras. Entenderam? Aqui, o pilinho. Pronto, são caras. E acho que é isso. Depois tenho aos pontapés quartzo transparente, para trabalhar convosco. Tenho aqui este quartzo transparente que alguns chamam de leitoso, porque parece que é o que eu trabalho para mim, portanto aqueles que eu vos mostrei, esta aqui é o que eu trabalho para vocês. E é isso. Tenho as piritas, tenho aqui em ponto pequenininho para fazer os amuletos e tal, com as piritas, e é isto. Entenderam? Pronto. Até aqui já vos mostrei os cristalzinhos que eu tenho, a maioria deles. Depois tenho para trabalho esta ponta, que é em quartzo transparente também, que eu queria na verdade um obelisco, mas foi isto que me saiu, portanto a gente aceita, obviamente. Tenho a cianita que eu já vos mostrei, tenho a pirita ali que já vos mostrei, e acho que é isso, acho que está tudo. O que é que eu tenho aqui mais para vos mostrar? Que não é, eu não ia fazer nada disto, não vos ia mostrar absolutamente nada disto. O que eu ia era vos falar sobre os cristais. Tenho esta base aqui, que isto vende-se no Horto, que está toda cheia de pó porque eu ainda não limpei, tenho que limpar, obviamente, não é? É uma base de selenita, em que eu utilizo isto para pousar os pêndulos, para pousar os cristais quando eu trabalho com os cristais, os meus anéis. Eu faço os trabalhos, que é este aqui, né, que a maioria das vezes eu não ando com este, mas é para trabalho. Então eu depois ponho os meus pêndulos, tenho este aqui, não é? E tenho outro de madeira que também está aqui, estão a ver, que é o que eu mais uso, é este. Ele já é velhinho, mas é o que eu mais uso, é este. Entenderam? Pronto. E tenho um outro de quartzo transparente, foi o meu primeiro pêndulo, mas ele vinha com a ponta, vinha partida, e a pessoa que me o vendeu, meio que... não faz diferença nenhuma. Faz, não é? Então, é isso. Depois, tenho este que já vos tinha mostrado também, que é a pirâmide, que eu também uso para trabalho aqui, a pirâmide de quartzo transparente. Tenho as selenitas em bastão maior, as torres de selenita, e estas mais pequenas para trabalhar com vocês.
E tenho também aos pontapés os quartzos verdes para trabalhar com vocês também. Entenderam? É isso. E de cristais eu não tenho mais nenhum. Entenderam? Eu não há necessidade. Tenho alguns quartzos verdes em bruto, tenho os quartzos rosa em bruto também que eu já vos falei, também estou lembrado. E não tenho mais, e acho que é isso. Acho que não tem mais nenhum. Pronto. Percebem aqui a coisa? Vocês não precisam ter tantos cristais assim. Tenham os cristais que vocês sentem que precisam, que vos faz sentido, que vocês se conectam naquele momento. Estou a sentir de comprar um cristal. Vão ver, olhem para o cristal, sintam, é este que eu preciso. Tenho uns lindíssimos por aí. Vejam, conectem-se com os cristais. Vocês não precisam ter tudo. Entenderam? Ok. Agora sim. Beijinhos.